Era uma vez, em uma pequena aldeia aninhada no coração de uma densa floresta, vivia uma jovem chamada Alice. Ela era gentil e com um coração cheio de curiosidade e um amor pela aventura. Um dia, enquanto vagava pela floresta, Alice tropeçou em uma caverna escondida. Sem hesitar, ela se aventurou dentro para explorar. A caverna era escura e mofada, mas conforme ela avançava cada vez mais fundo na caverna, seus olhos se ajustavam à luz fraca. Enquanto ela explorava, ela encontrou uma pequena poça de água no fundo da caverna. A água era cristalina e brilhava com um brilho sobrenatural. Sem pensar, Alice mergulhou a mão na piscina e, ao fazê-lo, foi envolvida por uma luz brilhante. Quando a luz se dissipou, Alice se viu em um lugar estranho e desconhecido. Ela estava em um campo verdejante, cercada por árvores altas e majestosas. Ela olhou em volta com espanto, observando os arredores. Ela sentiu uma sensação de admiração e excitação a invadindo. Enquanto caminhava, ela se deparou com um lindo castelo, feito de mármore branco e adornado com entalhes intrincados. Sem hesitar, ela entrou. O castelo era grande e opulento, com uma sala do trono bem no centro. Enquanto ela explorava o castelo, ela conheceu um rei gentil e sábio que governava a terra. Ele disse a ela que ela estava em um reino mágico, chamado de Terra Encantada, e que ela havia sido escolhida para ser a protetora do reino. Alice ficou radiante e aceitou a tarefa com honra. Ela treinou com o rei e seu exército, aprendendo a usar armas e defender o reino. Por muitos anos, Alice protegeu o reino e seu povo com bravura e valor. Ela ficou conhecida como a Cavaleiro do Encantamento e era amada e reverenciada por todos que a conheciam. Com o passar dos anos, Alice envelheceu, mas seu espírito permaneceu forte. Um dia, quando ela estava em seu leito de morte, o rei a visitou. Ele agradeceu por seu serviço e concedeu a ela um presente final. Ele deu a ela a capacidade de retornar ao seu próprio mundo e viver seus dias em paz. Mas quando ela fechou os olhos pela última vez, ela percebeu que toda a sua vida na Terra do Encantamento era apenas um sonho. Ela nunca havia deixado sua pequena aldeia na floresta. Toda a sua aventura foi apenas uma invenção de sua imaginação. Quando os aldeões se reuniram ao lado de sua cama, ficaram chocados ao descobrir que ela havia falecido com um sorriso no rosto, contente por saber que havia vivido uma vida cheia de aventuras, mesmo que fosse apenas em seus sonhos. História 2. Traída por quem mais amava. Sofia era uma velha mulher que viveu toda a sua vida na cidade grande. Ela criou seus filhos lá, e eles cresceram para ter suas próprias famílias. Ela tinha orgulho de seus netos e os amava profundamente, mas também era muito solitária. Seu marido havia falecido há muitos anos e seus filhos estavam ocupados com suas próprias vidas. Assim, ela passava a maior parte de seus dias sozinha em seu pequeno apartamento, ansiando pela companhia de sua família. Um dia, seus netos vieram visitá-la. Eles estavam todos crescidos agora e tinham grandes planos para o futuro. Eles disseram a ela que queriam abrir um negócio juntos e precisavam da ajuda dela. Eles disseram que encontraram uma oportunidade de investir em uma nova empresa que os tornaria muito ricos. Eles prometeram a ela que se ela investisse todas as economias de sua vida na empresa, ela poderia se aposentar confortavelmente e nunca mais teria que se preocupar com dinheiro. Sofia hesitou no início, mas seus netos foram muito convincentes. Eles prometeram a ela que cuidariam dela e que o investimento era totalmente seguro. Então, ela concordou em investir suas economias na empresa. Ela deu a eles todo o dinheiro que havia economizado para a aposentadoria e eles prometeram cuidar do resto. No entanto, assim que seus netos receberam seu dinheiro, eles desapareceram. Eles não retornaram suas ligações ou responderam suas mensagens. Sofia logo percebeu que havia sido enganada. A empresa de que falaram não existia, e seus netos pegaram seu dinheiro e fugiram. Ela ficou arrasada e se sentiu traída pelas pessoas que mais amava no mundo. Sofia não sabia o que fazer. Ela estava muito velha para trabalhar e não tinha dinheiro para viver. Ela sentiu como se sua vida tivesse acabado.
Ela não queria sobrecarregar seus filhos com seus problemas, então decidiu ficar quieta e sofrer em silêncio. Ela passava os dias em seu pequeno apartamento, pensando em como havia sido enganada pelos próprios netos. Com o passar dos dias, a saúde de Sofia começou a piorar. Ela não tinha dinheiro para comprar comida ou pagar suas contas. Ela era orgulhosa demais para pedir ajuda e não queria que seus filhos soubessem o que havia acontecido. Mas, eventualmente, sua condição tornou-se séria demais para ser ignorada e seus filhos descobriram um engano. Eles ficaram furiosos com os próprios filhos pelo que fizeram à mãe e trabalharam juntos para recuperar o dinheiro de Sofia e garantir que os netos fossem punidos pelo crime. Sofia agradeceu a ajuda dos filhos, mas não conseguia afastar o sentimento de traição e a tristeza de perder as economias de uma vida. Ela sabia que nunca mais poderia confiar em ninguém e que teria que passar o resto de seus dias sozinha, vivendo da caridade de seus filhos. No entanto, em meio a tudo isso, a família e os amigos de Sofia se uniram a ela e a ajudaram nos momentos difíceis. Ela conseguiu viver seus dias com dignidade e conforto, e seus netos foram punidos por seu crime. Embora a experiência a tivesse deixado com um profundo sentimento de perda, ela sabia que tinha o amor e o apoio de sua família, e isso era o que realmente importava no final. História 3, destinada a ser mamãe. Amanda sempre sonhou em ser mãe. Ela cresceu em uma família amorosa e sempre soube que queria ter seus próprios filhos um dia. Mas, à medida que envelhecia, percebeu que não seria tão fácil quanto esperava. Durante anos, Amanda lutou contra a infertilidade. Ela e o marido, Jake, tentaram de tudo, desde tratamentos tradicionais a terapias alternativas, mas nada parecia funcionar. Eles até consideraram a adoção, mas parecia que o destino estava contra eles. Apesar da decepção e dor de cabeça que enfrentaram, Amanda e Jake nunca perderam a esperança. Eles sabiam que deveriam ser pais e estavam determinados a fazer isso acontecer. Finalmente, depois de anos tentando, o sonho de Amanda se tornou realidade. Ela engravidou e deu à luz uma linda menina. Foi o dia mais feliz de sua vida e ela mal podia acreditar que finalmente era mãe. Mas a jornada de Amanda para a maternidade teve seus desafios. A gravidez foi difícil e ela teve que ficar de repouso na cama durante a maior parte. Mas ela sabia que cada dor valia a pena pela pequena vida que crescia dentro dela. Quando sua filha nasceu, Amanda se encheu de alegria e amor. Ela não podia acreditar que finalmente havia realizado seu sonho de ser mãe. Ela sabia que haveria desafios pela frente, mas estava pronta para eles. À medida que sua filha crescia, Amanda observou com orgulho e admiração enquanto ela dava seus primeiros passos, pronunciava suas primeiras palavras e começava a aprender e explorar o mundo ao seu redor. Ela sabia que ser mãe seria a coisa mais gratificante que ela faria. Os anos se passaram e Amanda deu à luz outro lindo menino. Sua família estava completa e ela se sentia a mulher mais sortuda do mundo. A jornada de Amanda até a maternidade foi longa e difícil, mas valeu cada lágrima e cada mágoa. Ela finalmente realizou o sonho de sua vida e sabia que passaria o resto de seus dias cuidando de seus filhos e sendo a melhor mãe que poderia ser. História 4. Do lixo ao luxo. Radja era uma sem-teto que vivia nas ruas há mais de uma década. Ela havia perdido tudo, incluindo sua família, sua casa e seu trabalho. Ela passava os dias vagando pelas ruas, em busca de comida e abrigo. Ela havia perdido a esperança de encontrar uma saída para sua terrível situação. Um dia, enquanto vasculhava uma lata de lixo, ela se deparou com um bilhete de loteria descartado. Sem pensar muito, ela decidiu comparar os números com os números vencedores que estavam sendo transmitidos em uma televisão próxima. Para sua surpresa, ela percebeu que tinha um bilhete premiado no valor de milhões de dólares. Radja foi dominado pela emoção. Ela não podia acreditar em sua sorte. Ela nunca teve nada de bom acontecendo com ela em toda a sua vida, e agora ela se tornou uma milionária. Ela sabia que esta era sua chance de mudar sua vida e a vida de outras pessoas. Radja decidiu usar sua nova riqueza para ajudar a comunidade de sem-teto.
Ela começou comprando um grande prédio que transformou em um abrigo para os sem-teto. O abrigo fornecia um local seguro para dormir, além de refeições quentes, chuveiros e outras necessidades básicas. Ela também contratou funcionários para fornecer treinamento profissional e assistência na procura de emprego. O abrigo de Radha rapidamente se tornou um farol de esperança para a comunidade de sem-teto. Pessoas de toda a cidade vieram para ficar no abrigo, e muitas conseguiram encontrar empregos e, eventualmente, garantir sua própria moradia. A bondade e generosidade de Radha tocaram o coração de muitos, e ela se tornou conhecida como Anjo Sem-Teto. O trabalho de Radha não parou no abrigo. Ela também usou sua riqueza para fornecer financiamento para outras organizações que ajudavam os sem-teto, bem como fazer lobby para programas governamentais para ajudar a população sem-teto. Ela se tornou uma defensora dos sem-teto, falando em eventos e comícios e até se reunindo com funcionários do governo para discutir maneiras de lidar com o sem-teto. Conforme seu trabalho continuou, o abrigo de Radha se tornou um modelo para outras cidades e estados seguirem. Sua história de superação dos sem-teto e uso de sua boa sorte para ajudar os outros foi inspiradora e tocou o coração de muitos. Radha percorreu um longo caminho desde a mulher desesperada que uma vez vasculhou latas de lixo. Ela se tornou uma verdadeira líder e um exemplo brilhante do poder da bondade e da generosidade. Anos depois, o abrigo de Radha ainda estava forte e ela ajudou milhares de pessoas a se reerguer. Embora ela nunca tenha esquecido suas próprias lutas, seu bilhete de loteria premiado deu a ela a chance de mudar sua vida e a vida de tantas outras pessoas. Ela realmente se tornou uma heroína aos olhos da comunidade e seu legado continuará vivo, ajudando os sem-teto nos próximos anos. História 5. Um crime sem criminosos. O detetive Alberto era um investigador experiente com mais de 20 anos de experiência na polícia. Ele tinha visto de tudo, de pequenos furtos a casos de assassinato. Mas um caso em particular, o caso de uma pessoa desaparecida, testaria suas habilidades e desafiaria sua compreensão da mente criminosa. O caso envolvia uma jovem chamada Sarah, que havia desaparecido sem deixar vestígios. Sarah era uma estudante universitária brilhante e ambiciosa com um futuro promissor pela frente. Sua família estava fora de si de preocupação e implorou ao detetive Alberto para encontrá-la. Alberto pegou o caso e imediatamente começou a trabalhar. Ele entrevistou amigos, familiares e colegas de classe de Sarah, mas ninguém tinha visto ou ouvido falar dela nos dias que antecederam seu desaparecimento. Ele checou seus registros telefônicos, contas de mídia social e transações financeiras, mas nada parecia fora do comum. À medida que os dias se transformavam em semanas, Alberto ficava cada vez mais frustrado. Ele sentiu como se estivesse ficando sem pistas e opções. Ele não conseguia entender por que alguém tão bem ajustado e responsável como Sarah simplesmente desapareceria sem dizer uma palavra. Mas quando parecia que o caso estava esfriando, Alberto recebeu uma dica de um informante confiável. O informante disse a ele que Sarah havia sido vista na companhia de um homem chamado Jack, um conhecido criminoso com histórico de tráfico de drogas e violência. Alberto imediatamente rastreou Jack e o trouxe para interrogatório. Jack negou conhecer Sarah ou ter algo a ver com seu desaparecimento. Mas Alberto não estava convencido. Ele sentiu que Jack estava escondendo algo e estava determinado a descobrir o que era. Depois de várias horas de intenso questionamento, Jack finalmente cedeu. Ele confessou que conheceu Sarah por meio de um aplicativo de namoro e que eles já se viam há algumas semanas. Ele disse que Sarah havia confidenciado a ele que estava com sérios problemas financeiros e estava pensando em abandonar a faculdade. Jack afirmou que se ofereceu para ajudá-la financeiramente, mas que Sarah recusou. Ele disse que ela havia deixado seu apartamento abruptamente uma noite e que ele não tinha visto ou ouvido falar dela desde então. Ele deu a Alberto seu último endereço e número de telefone conhecidos, mas era um beco sem saída. Alberto estava convencido de que Jack sabia mais do que deixava transparecer, então manteve a pressão. Eventualmente, Jack revelou que Sarah havia confidenciado a ele que planejava deixar o país e começar uma nova vida. Ela disse que estava cansada de lutar e queria um novo começo.
Alberto não podia acreditar. O caso da pessoa desaparecida tomara um rumo inesperado. Sara não havia sido sequestrada ou assassinada como ele suspeitava, mas havia desaparecido voluntariamente. Ele encerrou o caso e denunciou Sara como uma pessoa desaparecida e não houve suspeita de crime. Mas mesmo com o caso resolvido, Alberto não conseguia se livrar do sentimento de decepção. Ele estava tão convencido de que havia uma conspiração sinistra por trás do desaparecimento de Sara que nem mesmo considerou a possibilidade de ela ter ido embora por conta própria. Foi uma lição humilhante para Alberto, um lembrete de que, no mundo do trabalho de detetive, as coisas nem sempre são o que parecem. E às vezes, a reviravolta mais chocante de todas é a verdade.